Seja bem-vindo ao canal O Inconsciente Desvelado. O agora não pede nada de você, só a sua atenção. O que você está prestes a ouvir não é uma teoria, é algo que você pode observar agora. Poucas pessoas percebem, mas a maior parte do sofrimento humano não vem do que acontece fora. Ele nasce dentro. Mais precisamente, nasce no momento em que você acredita que é aquilo que a sua mente diz. A mente fala o tempo todo. Ela comenta, avalia, compara, julga, relembra, antecipa. E isso por si só não é o problema. O problema começa quando você se confunde com essa voz. Quando você não a escuta, você se torna ela. Segundo alguns ensinamentos de Eckhart Tolle, esse é o ponto exato onde o sofrimento psicológico se instala, a identificação inconsciente com o pensamento. Você não sofre porque pensa, você sofre porque acredita que é o pensamento. Observe por um instante. Quando surge uma preocupação, ela aparece como uma frase na mente. Quando vem a ansiedade, ela vem como uma história sobre o futuro. Quando surge a culpa, ela se apresenta como uma lembrança do passado. Nada disso é você. São conteúdos passando no espaço da consciência. Mas quando você não percebe isso, quando não há distância entre você e o pensamento, nasce a dor. Não a dor física, mas a dor psicológica, aquela que aperta o peito, acelera o corpo e cria tensão constante. A mente cria uma narrativa e você entra nela como se fosse real. Você revive discussões que já acabaram, antecipações que nunca aconteceram, cenários que só existem internamente. E quanto mais você acredita nessas histórias, mais reais elas parecem. Imagine alguém caminhando na rua. O corpo está ali, andando, respirando, sentindo o chão. Mas a mente está em outro lugar, presa em uma conversa de ontem ou em um medo de amanhã. Esse corpo está vivo, mas a consciência está ausente. Esse é o estado que muitos chamam de normal, mas segundo estes ensinamentos, esse estado é uma forma de inconsciência cotidiana. A mente não é o inimigo, ela é uma ferramenta poderosa. O problema é usá-la sem perceber que você está usando. Quando você acredita que é a mente, qualquer pensamento vira identidade, qualquer opinião vira você, qualquer crítica vira ataque pessoal, qualquer discordância vira ameaça. É por isso que discussões escalam tão rápido. Não é sobre ideias, é sobre identidade. Quando alguém questiona o que você pensa, o ego interpreta como se estivesse questionando quem você é. E o ego reage, ele se defende, ataca, fecha. Mas observe com honestidade. O pensamento surgiu em você. Ele não é você. Assim como uma nuvem atravessa o céu, o pensamento atravessa a consciência. O céu não vira a nuvem, ele apenas permite que ela passe. Você é esse espaço. Quando essa compreensão não está viva, o sofrimento se repete, porque a mente cria problemas que o agora não tem. No agora, enquanto você escuta essas palavras, há algum problema real? Alguma ameaça imediata? Ou apenas pensamentos comentando a experiência? A maior parte do sofrimento é fabricada pelo tempo psicológico, o passado revivido, o futuro imaginado. Segundo estes ensinamentos, o agora por si só raramente é insuportável. É neutro, é simples, é vivo. O que o torna pesado é a história mental adicionada a ele. Já percebeu como um problema parece enorme quando você pensa nele e perde força quando você simplesmente está presente? Isso não é fuga, é clareza. Identificação com a mente significa viver em reação. Presença significa viver em resposta consciente. Quando você está identificado, você reage automaticamente. Quando está presente, você escolhe. Essa escolha não é feita com esforço. Ela surge naturalmente quando você observa. Observe agora. Há pensamentos surgindo enquanto você escuta. Você não os chamou. Eles aparecem. Se você consegue observá-los, então algo em você não é pensamento. Algo em você está consciente do pensamento. Esse algo é você. E aqui está a virada silenciosa. Quando você reconhece isso, mesmo que por um instante, o sofrimento perde a base. A mente pode continuar falando, mas ela não governa mais. É como ouvir um rádio ao fundo.
Ele está ligado, mas não controla seus movimentos. Com o tempo, essa observação se aprofunda. Você começa a perceber padrões, pensamentos repetitivos, reações automáticas, e ao ver, sem julgar esses padrões, começam a perder força. O ego se alimenta da identificação. Sem identificação, ele enfraquece. Por isso, muitas vezes o ego resiste à presença. Ele prefere a distração, o conflito, a pressa, qualquer coisa que impeça você de observar. Mas a observação é simples, não exige técnica complexa, exige apenas honestidade interna. Não é preciso parar a mente. Isso é outro truque da mente. Basta perceber. Perceber o pensamento como pensamento. Perceber a emoção como energia no corpo. Perceber a reação antes de agir. Nesse espaço, algo muda. Você começa a viver menos a partir da mente e mais a partir do ser. E o ser não sofre do mesmo modo. A vida continua trazendo desafios, situações difíceis, perdas, mudanças. Mas o sofrimento psicológico diminui drasticamente quando você não adiciona resistência mental ao que é. Você sente a dor, mas não cria uma história sobre ela. Você enfrenta a situação, mas não se perde nela. Essa é a liberdade silenciosa que estes ensinamentos apontam. Não uma vida perfeita, mas uma relação diferente com a experiência. Você não precisa eliminar pensamentos, precisa parar de se confundir com eles. E isso comece agora, sempre agora. Se algo em você foi tocado por este momento, deixe nos comentários aquilo que você conseguiu mais se identificar hoje. E se este vídeo trouxe clareza, você pode apoiar este espaço curtindo, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e compartilhando com quem também busca compreender a si mesmo. A transformação não acontece quando você força a mudança, mas quando observa com honestidade. Silencie, observe, desperte.